30 anos atrás, um desastre que foi chamado de terremoto espacial atingiu o mundo de forma intencional, ou talvez feito de propósito, onde com ele trouxe formas de vidas femininas que são chamadas de espíritos, e que agora moram com Shidou e fizeram um cozido não tão bem cozido assim, mas ele acabou sendo forçado a provar. Miko aparece também e prova a comida, mas queima os lábios e aproveita para chantagear Shidou para beijá-la, mas logo todas acabam fazendo o mesmo, até que o alarme de abalo espacial dispara e todos se preparam para mais um encontro. Shidou é teletransportado até um parque que foi abandonado e ao andar um pouco, se encontra com um espírito que vai em sua direção e fala para não ter medo. Ela o acha fofo e se apresenta como Natsumi, e por algumas pessoas ela é chamada de bruxa. Ela o pergunta se ela o achou bonita e ele diz que sim, mas ela queria detalhes de cada parte e assim que ele fala, ela o abraça calorosamente. A AST aparece e dispara, mas Natsumi invoca seu anjo Haniel e transforma os disparos em cenouras e também muda a forma dos trajes das garotas, fazendo-as cair. Natsumi chama Shidou para que fugissem, mas outra explosão acontece ao lado deles e a forma de Natsumi por um instante fica instável e evita encarar Shidou, mas logo Kotori informa que a felicidade dela estava despencando. Natsumi pergunta, irritada, se Shidou tinha visto, mas ele não sabia do que ela estava falando. Ela fala que a vida dele estava para acabar e sai voando em sua vassoura. No dia seguinte, ao entrar na sala, Shidou estava sendo mal olhado por todos por ter agido de forma hedionda, até mesmo com Toka, mas ele não sabia o que estava acontecendo, já que tinha acabado de chegar na escola. Origami aparece e pede para que ele fizesse coisas peculiares com ela. Kaguya e Yuzuru também tinham sido vítimas, além de várias outras pessoas. Ele foge e ao despistar todos, ele nota uma pessoa idêntica a ele e o persegue. Shidou pergunta quem ele é e era Natsumi, que fala que iria assumir como Shidou. Toka e Origami aparecem procurando por ele e notam os dois Shidou, que começam a falar que um é falso e outro diz o mesmo, mas as duas sabiam quem era o verdadeiro Shidou. Natsumi se revela e o ameaça e sai fugindo novamente. 5 dias se passam e nada de Natsumi aparecer, mas ela havia deixado uma carta contendo foto das pessoas próximas a Shidou e queria que ele adivinhasse quem entre eles é ela. E esse era o desafio de Natsumi, e caso ele não adivinhe quem ela é, essas pessoas irão desaparecer. Na sede da DEM, um rapaz chamado Murdock repreendia Isaac pelos seus atos de capturar espíritos e decide fazer uma votação para demiti-lo. No entanto, ninguém além dele havia levantado a mão, até que são atacados por Eren, que defende Isaac, que acredita em seus ideais. Shidou estava com Reinen e Kotori conversando sobre como farão para encontrar Natsumi no meio das pessoas, podendo estar ela os observando de algum lugar. Além de que não há garantias de que essas pessoas apagadas voltarão, mas Shidou acredita que Natsumi não faria algo tão cruel. Shidou então se prepara para sair em encontros um por um para ver se alguém iria agir de maneira diferente, e a primeira a sair com ele é Toka. Ele não via diferença alguma nela, mas pergunta quando foi a última vez que saíram, e ela responde que saíram há poucos dias ao supermercado. Shidou desconfia e a chama de Natsumi, mas isso apenas a deixa irritada por tê-la chamado pelo nome de outra garota, mas ele mente dizendo que Natsumi é uma forma de dizer eu te amo, e ela fica toda bobinha. Ao sair para almoçar, Toka estava meio para baixo e Shidou acha estranho, já que ela ama comer, mas isso tudo foi por ter visto na TV que garotas que comem mais que garotos são rejeitadas. E comenta aí se você acha que isso é verdade ou não. E ao saber que Shidou gosta das que comem mais, ela começa a comer como sempre faz. Às 3 horas, Shidou esperava para o próximo encontro e quem aparece é Yoshino pedindo doces. Caso contrário, teria que brincar com ele, mas ele serve panquecas e isso a deixa feliz. Shidou aproveita e pergunta quando foi a última vez que ela esteve em casa, e foi quando ele fez o Yakudon para ela. Yoshino queria dar comida na boca de Shidou e faz, mas fica um pouco no rosto dele e ela tira. Só que corre envergonhada e deixa Shidou indeciso se ela era realmente a verdadeira Yoshino. E após voltar de mais um encontro, que foi com seu amigo Hiroto, Shidou vinha conversando com Reinen sobre nenhum deles terem tido algum comportamento fora do comum. Shidou vai se encontrar com Yuzuru, que estava brava por ter ficado esperando, mas logo o desculpa. Ela se aconchega nele e diz que esta noite ele será apenas dela, e observam juntos como a cidade está linda. Yuzuru pergunta se entre ela e Kaguya quem ele acha mais bonita, mas ele não sabia como responder, até que ela fala que se ele tivesse escolhido Kaguya, ele seria um bom menino, e se escolhesse ela, ela ficaria feliz, e pede para caso Kaguya faça a mesma pergunta, que ele escolha a Kaguya, já que as duas gostam e odeiam as mesmas coisas, assim como amam Shidou, e após dizer isso, ela sai correndo. Shidou é repreendido por Kotori por ter deixado Yuzuru voltar sozinha, mas logo pergunta se alguma das pessoas que foi ao encontro era Natsumi, mas ainda não tinha informações o suficiente. O relógio bate meia-noite e no céu estava Natsumi, invocando Haniel e fazendo desaparecer uma pessoa. De manhã, Kaguya aparece e fala que Yuzuru havia desaparecido, mas resolvem não falar o que realmente aconteceu, e Reine mostra uma gravação do momento em que Yuzuru desaparece pelo anjo de Natsumi enquanto dormia. No dia seguinte, Shidou estava em um encontro com Kotori, que o provoca para que descubra se ela realmente é a verdadeira, e quando pensava que ia beijá-lo, ele tira suas faixas e jogando pela reação, ele percebe que ela é a verdadeira. Um tempo depois, Shidou vai fantasiado com Miko até um evento de cosplay para que não revelasse a identidade dela por ser uma idol, e logo começam a se divertir. Ele também se encontra com suas colegas de escola, mas elas não estavam nem um pouco satisfeitas em vê-lo. Logo em seguida, ele se encontra com sua professora, que o deixa em uma cilada após revelar a certidão de casamento para os dois. Ele também sai com Kaguya até um jogo de boliche, onde
onde ele perde e tem que fazer o que ela quiser, e o primeiro pedido dela é para ele não ficar surpreso ou impedi-la nos próximos 10 minutos, além de não contar para ninguém. Ele aceita e ela deita no colo dele e começa a fazer carinho, mas ela se acolhe e começa a chorar, já que ela sabia a verdade, mas acreditava que ele pudesse salvá-la. Shidou volta para casa e conversa com Kotori sobre quem poderia ser Natsumi, mas não achava nada de diferente em seus amigos, só que tinha que ter uma resposta já que o tempo estava se esgotando. Kotori pensa que Natsumi está os observando e ela revela que sim através de seu anjo, e começa a brincar com eles. Shidou a pede para trazer Yuzuru de volta, mas ela nega e o pergunta que ela está representando atualmente. E Shidou aposta que seja Yoshino por ter agido de forma mais ousada. No entanto, Natsumi desaparece e logo Reinen os contata e avisa que Ai e Yoshino sumiram. 2 dias se passam e Tamai, Mai, Mi e Hiroto foram apagados, e Shidou vai em um encontro com Origami e os dois vão ver um filme, mas logo ela começa a fazer coisas peculiares com ele. Quando de noite, Shidou volta cansado para casa e Toka o chama preocupado por ele aparentar estar mal nos últimos dias, mas o conforta. Um carro para diante deles e um moço pergunta como faz para chegar até Tengu Street. Shidou explica e o carro vai embora, mas o moço conhecia tanto Shidou quanto Toka, citando ela como um espírito. Toka e Shidou se despedem da forma nova chamada Natsumi, e ao entrar em casa, Kotori avisa que Toka havia desaparecido. Ele corre para checar e nota que realmente é verdade. Natsumi volta a aparecer e diz que sumiu com mais uma pessoa por ele não ter aparecido em casa a tempo, mas ela também avisa que caso ele acerte a pessoa esta noite, ela devolverá todas as pessoas que desapareceram. Caso contrário, ela irá fazer as 12 pessoas desaparecerem de vez, e Shidou jura que dessa vez acertará. E em seu anjo, Natsumi torcia para ver mais desespero vindo de Shidou, pois para ela esse é o destino de quem vê seu segredo. Todos se reúnem e Kotori os informa que Shidou já adivinhou Yoshino, Tamai e Mai, mas Yuzuru, Ai, Hiroto, Mi e Toka foram apagados, sobrando apenas as presentes no local. Kotori começa a pensar que Natsumi está confiante, já que a quanto menos pessoas tiver para adivinhar, mais fácil será a chance de acertar, e também que talvez ela não esteja se passando por ninguém. Da hora e Natsumi aparece e ela dá 3 chances para Shidou acertar, mas a cada resposta errada, uma das pessoas presentes vai desaparecer. Shidou fala que ela está entre as 5 pessoas que foram apagadas e chuta que tinha sido Yuzuru, mas ele erra e Origami é levada. E distante, Izaki conversa com Ellen sobre Elliot estar se movendo e Ellen cita sobre existir alguém digno de um número de adeptos. De volta a Shidou, ele estava desesperado e Kotori chuta ser Hiroto, mas também era errada e Kaguya é levada. Miko fica apavorada e com apenas 30 segundos restando, Shidou pensa que na verdade Natsumi está se passando por uma das 12 pessoas na foto, mas não é uma das 12 pessoas, e a resposta correta é Yoshinon, que estava junto de Yoshino. E Shidou chega nessa conclusão porque ele é o fantoche dela e o que a Yoshino não pode ver, Yoshinon também não vê, assim como ela pegou o celular de Shidou. Isso tudo deixa Natsumi enfurecida, mas logo devolve as pessoas. Só que no canto eles veem que Natsumi estava com a aparência de criança e logo chama por Haniel, voltando então para sua forma maior. E esse era o segredo de Natsumi, que usa novamente Haniel para sua vingança e transforma todas em crianças, deixando assim a vida de Shidou completamente agitada. Reine aparece para ajudá-lo a cuidar das garotas e também fala que Natsumi age dessa forma por ter rancor dele. Já Izaki estava de olho em Shidou e sabia de todas as espíritos que estão próximas a ele e prepara Ellen que logo começará a agir para capturar Natsumi. Na escola, Shidou nota que suas amigas e Hiroto foram poupadas por Natsumi, até mesmo Tamai que aparece junto de Toka e as outras garotas, criando então um grande mal-entendido, fazendo todas pensar que Shidou é pai delas. Mas ao voltar para casa, ela tinha sido transformada por Natsumi que brincava com eles. Reine a rastreia, mas Natsumi foge ao sentir que alguém se aproxima, só que ainda assim é atacada por Ellen e sua equipe. Natsumi usa Haniel e transforma os projéteis em doces, e também Ellen em criança, que ainda assim acerta um golpe profundo e volta ao normal. Natsumi fica apavorada e pede socorro, mas Ellen parte para o golpe final. No entanto, Toka a protege junto das outras espíritos e também Shidou. Miko hipnotiza a equipe de Ellen que a segura, dando tempo para se teletransportar. E na Dem, eles faziam planejamento para soltar satélites na cidade de Tengu. Em sua casa, Origami recebe uma ligação sobre receber uma punição e logo pessoas misteriosas aparecem, mas ela consegue escapar. Já Natsumi estava aos cuidados da Hatatosker e Shidou vai até ela, mas ela não entendia do porquê ele ter ido salvá-la, já que fez coisas horríveis por ter visto seu segredo, e que a sua real forma é em aparência de criança, já que estando nela, acaba sempre ignorada por todas as pessoas, mas Shidou não via problema algum e isso a enfurece. E como Natsumi não gosta de sua aparência atual, Kotori e Shidou têm a ideia de transformá-la para fazê-la se sentir mais atraente para si mesma, mas no resultado final ela sai correndo. Ellen entra em contato com Origami para que trabalhassem juntas, mas Origami rejeita, só que ela acaba ficando cercada e ela incita sobre o incêndio que aconteceu no passado de Origami, e para ter informações ela aceita a aliança. E na Hatatosker, os status de Natsumi haviam subido, e Kotori fala que ela ainda não tem autoconfiança e também costume de receber vários elogios. Na sala, Natsumi usa Haniel debaixo da coberta e logo Kotori vai até Toka e Yoshino as pergunta sobre o que acham de Natsumi e começa a insultá-la, mas Toka acha estranho já que Kotori não fala dessa forma. As outras também aparecem e acham que Kotori está agindo estranho, e ela sai correndo e se esbarra em Shidou, que pede para deixar Natsumi sair da sala para que pudesse comer junto de todos. Mas ao se virar, ele vê Kotori chorando
chorando e corre atrás dela e vê que deixou cair seu doce, o que não é do feitio dela. Kotori liga para Shidou e avisa que Natsumi fugiu da instalação, mas não conseguiam achá-la em lugar nenhum, até que ao entrar em casa, Shidou se depara com Ellen, que procurava pela espírito da bruxa que é Natsumi, mas Shidou não conseguia dizer aonde ela estava, e Ellen ameaça destruir a casa e a vida dele com as espíritos, até que ela recebe uma ligação e se retira. Kotori avisa Shidou que logo um satélite colidirá com a cidade de Tengu e ele continuará a procurar por Natsumi, enquanto a AST destrói o satélite por pedaços. Todas as pessoas entram em desespero ao ouvir o alarme de abalo e correm até os abrigos. Já Shidou continuava procurando por Natsumi, que em um lugar isolado conseguia vê-lo, mas tinha medo de aparecer já que fez coisas terríveis. A AST se prepara e dispara contra o satélite, mas havia uma barreira e sem que percebesse, eles são atacados por outra nave e Kotori resolve deixar Kyohei no comando e ativa sua forma de espírito e chama por seu anjo e rapidamente dispara contra o satélite e o destrói. No entanto, outro satélite acaba vindo em seguida e Kotori se via sem esperanças, mas Toka e as outras aparecem para ajudar. Shidou tenta parar o satélite com o Sandalphon, mas não dá certo e logo as garotas aparecem e ativam suas formas. Já Isaac sabia que o conselho estava querendo eliminá-lo, mas ele acreditava que falhariam, caso contrário usaria sua arma secreta. As espíritos começam a atacar o satélite com diversos ataques, mas acabam sendo atacadas e começam a enfrentar também as forças da Dem. Um robô parte para cima de Shidou, que é defendido por Natsumi, que tinha se transformado no doce. Natsumi chama por Haniel e transforma o satélite em um porquinho gigante, dando assim chance para que pudessem cortá-lo, mas a barreira era muito forte. Natsumi chama por Caleidoscópio e transforma Haniel em uma espada e consegue partir facilmente o satélite. Shidou as agradece pela ajuda e também a Natsumi por estar bem, mas ela ainda não entendia como eles a tratavam bem depois de tudo que ela fez e começa a chorar enquanto pedia desculpas pelos problemas que causou. Shidou pergunta se poderiam ser amigos, mas a faz chorar mais ainda, e as espíritos também falavam que queriam ser amigas dela. Natsumi pergunta a Shidou se ele realmente a acha fofa e ele diz que sim, e ela o pergunta como fazia o selamento, e assim que ele diz, ela fica envergonhada, mas ainda assim o beija e acaba com seu poder selado. Logo depois, Shidou é avisado de que outra bomba estava caindo, mas Origami aparece e destrói sem dificuldade alguma. Acontece então um flash do incidente de quando Origami era criança, onde ela corre até seus pais, mas uma explosão acaba tirando a vida deles. De manhã, Shidou já acorda naquele pique, com Natsumi ao seu lado, comentando atos indecentes e ele pensava que o selamento não tinha funcionado, mas na verdade era o estado mental de Natsumi que tinha causado esse efeito. Natsumi começa a provocar Kotori por causa de suas partes, mas ela ainda estava em fase de crescimento. Na escola, Origami tinha faltado e Shidou pensava do porquê ela ter usado o traje da Dem. A professora Tamai os informa de que Origami será transferida e isso deixa Shidou surpreso. Em casa, Natsumi estava completamente envergonhada pela forma que agia mais cedo. Yoshino aparece e a chama para irem dar uma volta na cidade, que Natsumi aceita. Shidou tentava ligar para Origami, mas não conseguia, e resolve ir até seu apartamento. E ao ver a porta aberta, ele entra, mas não tinha nada. No entanto, ele acaba sendo pego, e quem tinha feito isso foi Origami, agindo por conta própria, sem ser por ordens da Dem. Origami fala que fez isso para que pudesse manter o seguro de sua luta contra as espíritos, mas Shidou fala que nenhuma delas tem algo a ver com o incidente, só que ela não dava ouvidos, já que ela apenas queria completar a sua vingança, e por isso não poderia permitir que elas vivessem vidas normais, e fará isso começando por Toka e ela vai. Isaac e Ellen já sabiam que ela estava agindo por conta própria, mas ele apenas a deixa e dá o trabalho de Ellen de impedir a nave da Ratatosker de interferir no confronto de Origami. Na volta para casa, Toka e as irmãs comentavam sobre Shidou e logo se encontram com Miko, que estava procurando por Shidou, mas no mesmo instante o alarme de abalo dispara e Origami também aparece e as informa que não há abalo algum, e ela fez isso para que pudessem lutar e logo ativa seu traje e dispara contra elas. Mas elas não queriam lutar, só que não tiveram escolhas e todas partem para cima de Origami, com uma pressão intensa. Na Ratatosker, eles preparavam para ajudá-las, mas acabam sendo atacados por outra nave, que aciona uma transmissão e era Ellen, que as dá a chance de viver caso deixassem a nave e também passa a mensagem para alguém chamado Elliot, onde dizia que ele é um traidor e que irá derrotá-lo. A Ratatosker nega a rendição e começam a preparar o poder mágico da Fraxinus, que mira contra Ellen, que comandava sozinha a outra nave. Eles disparam, mas a nave se esquiva rapidamente e começa a avançar sobre eles e ataca. Kotori prepara um contra-ataque, mas nesse instante são atingidos em cheio. E na luta contra Origami, Toka estava inconsciente e Shidou gritava preso por ajuda. Ao mesmo tempo, a Fraxinus continua sob ataque e a situação está saindo de controle para Kotori. No entanto, Kyohei consegue coordenar os ataques para danificar a nave de Ellen, mas antes que ela caia, ela dispara contra Fraxinus. Enquanto isso, Shidou gritava até que é avistado por Origami, que simplesmente ri dele, mas na verdade era Yoshino e Natsumi, que estava disfarçada e rachava de rir da cara de Shidou. Elas o libertam, mas Shidou não conseguia fazer contato com a Fraxinus e nem com as outras espíritos. Enquanto isso, Toka consegue acordar e encontra Miko e as outras que foram derrotadas. Ela tenta perguntar a Origami novamente por que ela está fazendo tudo isso, mas Origami apenas responde que é porque elas são espíritos e continua a segurar Yuzuru para poder matá-la. Kaguya tenta impedir, mas devido ao seu escudo, ela nem consegue se aproximar. Com sua nova armadura e o poder para matar espíritos, Origami está determinada a eliminar todos e recuperar o seu antigo eu. Mas antes de poder machucar Yuzuru, Toka começa a pensar
em querer mais poder para conseguir proteger as pessoas ao seu redor, mas tem medo de ser controlada pelo poder maligno novamente. Ela pede por poder a Shidou, recuperando assim sua armadura de espírito e se preparando para lutar contra Origami. Elas têm uma batalha feroz e Origami saca sua lâmina e dispara vários projéteis contra Toka, que se esquiva e Origami avança rapidamente, mas eventualmente Origami colapsa, pois seu traje e corpo chegaram ao limite, e Toka a golpeia fortemente. Isso deixa Origami se sentindo triste, pois ela poderia se tornar forte, até que no mesmo instante uma voz misteriosa oferece mais poder a Origami, e quando ela aceita, um cristal aparece sendo absorvido em seu corpo. Um alarme é acionado sobre o surgimento de um novo espírito. Enquanto isso, Toka cuida das garotas, que ficam surpresas por ela ter recuperado seus poderes, mas fala que não acertou Origami para que pudesse matá-la. No entanto, ao olhar para o céu, elas veem Origami transformada em um espírito. Toka fala para as garotas fugirem e elas vão, e sem hesitação, Origami chama por seu espírito Metatron, e fala que será um espírito que matará todas as espíritos, inclusive ela mesma, assim que derrotar todas as outras. Ela retorna sua batalha contra Toka, enquanto chama pelos poderes de seu anjo. Toka dá um soco e logo convoca Sandalphon. Ela questiona se Origami não pode se entender com as espíritos, mas Origami se nega e as duas se preparam para o golpe final. Mas antes, Shidou aparece para detê-las, e ao vê-lo, Origami foge, até que anoitece e ela para. Ela percebe a extensão de destruição que causou, mas também percebe que com esse novo poder, pode derrotar Ifrit e até mesmo a Nightmare. Enquanto isso, Shidou e as espíritos estão em uma enfermaria, onde Shidou entende o que aconteceu com Origami, e nesse momento, Miko começa a cantar e usa seus poderes para aliviar a dor de todos por causa da batalha. Shidou se lembra que deve selar os poderes de Toka e ela concorda. Ele se esconde atrás de uma cortina com Toka, mas as garotas estavam xeretando. Distante dali, Kurumi estava correndo pela cidade até encontrar Origami, que veio procurá-la. Origami não veio para acabar com ela, mas sim para pedir um favor. Ela sabe que Zafkiel é um anjo que manipula o tempo, e que cada um dos 12 marcadores possuem diferentes poderes, e entre eles, há um que pode enviar alguém no passado. No começo, Kurumi é contra, mas ao perceber que Origami está disposta a fazer qualquer coisa para salvar seu pai e sua mãe, ela aceita, pois quer ver até onde seu poder pode ir, e ela chama pelo seu anjo e lança Yodibet. Origami é enviada para o dia em que seus pais morreram, e enquanto isso, Shidou estava com as garotas, quando recebe uma ligação de Kotori no telefone de Yoshino, mas ao se aproximar, acaba gerando uma cena de mal entendido. Ao mesmo tempo, Origami chegou na data da morte de seus pais, investigando no céu para ver se encontra algo. De repente, a cidade pega fogo, e ela avista Shidou caído, assim também como a espírito responsável por tudo isso, e começa a atirar nela assim que a vê. A espírito revela-se uma mulher que não entende porque outro espírito está atacando, e fala que ainda tem a Sephira. Ela rapidamente percebe que Origami é alguém do futuro, e que parece ter raiva da espírito por algum motivo. No entanto, ela tem um desejo a cumprir, então facilmente desvia de todos os ataques de Origami, que estava repleta de raiva. Origami continua a atirar na espírito, mas ela permanece ilesa. Origami prepara um ataque poderoso, mas que não surte efeito algum, e deixa a espírito impressionada pela forma como Origami usa Metatron, e então vai embora. Ao fazer isso, Origami abaixa o olhar e percebe que nada mudou, e que o espírito que ela tanto odeia sempre foi ela mesma. E ao longe, Shidou sente a presença de Origami. Enquanto isso, Izaki admite que não esperava isso de Origami, e percebe que o espírito feminino poderia estar observando-os ou apenas se escondendo. Ao mesmo tempo, Kurumi apenas deseja que Origami alcance seu objetivo, e nesse momento a lua começa a escurecer, e um ataque feroz atinge a cidade e o hospital onde Shidou estava, e tudo isso acabou sendo obra de um espírito inverso. Depois que as garotas protegem Shidou, ele consegue ver Origami no céu, transformada em um espírito inverso. As garotas o pedem para se preparar, já que tudo depende dele para salvar Origami, e obviamente ele não estará sozinho e todas o ajudarão. Eles voam em direção a Origami, e Toka contra-ataca aos disparos de Origami. No entanto, Shidou é atingido, mas antes de cair, ele é salvo, e quem o atacou foi Ellen, pois quer levar Origami para Izaki. Enquanto as garotas impedem isso, Shidou é levado até Origami para tentar selá-la, mas quando a vê, percebe que algo terrível aconteceu com ela, o que o faz cair no chão. Quando ela está prestes a atacá-lo, Fraxinus o defende. Kotori queria pará-lo, mas nessa situação ela não pode permitir. No entanto, antes que possam ajudá-lo, Origami ataca novamente a Fraxinus. Esse mesmo instante é aproveitado por Kurumi para imobilizar Shidou, pois ela não pode deixar essa oportunidade passar. Portanto, inicia seu encontro com ele e o faz viajar ao passado, mas especificamente há 5 anos atrás. Ela fez isso porque é a única maneira de salvar Origami e parar tudo o que está acontecendo no presente. Assim, Shidou ficaria ciente do que aconteceu com ela e seu acidente com o espírito. No entanto, Kurumi quer que ele mostre que o seu passado pode ser mudado e assim evitar a destruição da cidade e provar para si mesma de seu poder. Shidou começa a procurar por Origami, mas acaba sendo visto e é forçado a mudar para uma forma mais jovem com os poderes de Natsumi, para poder coincidir com o tempo atual. Pouco depois, ele consegue testemunhar uma explosão causada por Kotori. Ele vai até o local e encontra a Origami mais velha lutando contra a espírito. Ele tenta chamar sua atenção, mas é inútil. No final, Shidou também encontra a Origami do passado e vê como ela mesma foi a responsável pela morte de seus pais, fazendo com que ele e Kurumi entendam o que realmente aconteceu e como ela retornou ao seu tempo original. Nesse momento, eles percebem que não podem
salvá-la. No entanto, Shidou vê que uma casa está prestes a cair sobre Origami, mas ele corre para salvá-la e em seguida fala que sempre estará lá para ela e que não a deixará sozinha, e a pede para que ela não caia em desespero. E foi assim que Origami conheceu Shidou, prometendo que a partir daquele momento ela nunca mais choraria ou sorriria novamente. E no tempo atual, alguém desconhecido aparece diante de Kurumi. Shidou fica sem saber o que fazer, mas Kurumi lhe informa que ainda há um método para salvar Origami, que acabou sendo proposto pelo Shidou de alguns minutos no futuro, que havia aparecido diante de Kurumi. Isso alivia, pois ele está determinado a salvar Origami. Ele pensa que envolve viajar no tempo novamente, mas isso não é mais possível. No entanto, há uma outra maneira, uma que só Kurumi conhece. Shidou vai até o local e se encontra com a Kurumi daquele tempo, que estava apenas observando o caos causado pelo incêndio. O plano é que Shidou a encontre e a faça enviá-lo de volta no tempo, mas o problema é que a Kurumi daquela época é bem cuidadosa. No entanto, Shidou convence a Kurumi do passado a tocá-lo, para assim conseguir se comunicar com seu eu do futuro, que explica a situação e sem hesitação o envia de volta ao passado antes do acontecido. Agora com uma nova oportunidade e sabendo o que fazer, Shidou se propõe a observar como o espírito dá seus poderes a Kotori. Logo após isso, corre até a espírito, mas ela o reconhece e vai para longe de Kotori para conversar com Shidou, que de alguma forma é reconhecido por ela que ele utilizou uma viagem no tempo. A espírito assume uma forma diferente, já que ela não pode revelar a sua identidade ainda, pois tem coisas a fazer. O plano era convencê-la e não lutar contra Origami. No entanto, ela se aproxima e antes de partir, promete que quando chegar a hora, não o deixará ir e não cometerá o mesmo erro novamente. Após isso, tudo começa a se repetir, mas Shidou corre até onde Origami está para salvar os pais dela, mas acaba sendo atingido pelo ataque no lugar deles. No entanto, ele acorda em seu quarto como se nada tivesse acontecido, acreditando que conseguiu salvar todos. Ao acordar, Shidou encontra sua irmã Kotori, que não tem ideia do que aconteceu na noite anterior, pois ele conseguiu mudar o curso da história e agora o presente se tornou alterado. Shidou fica aliviado por ter dado certo, e mais tarde, quando ele sai, todas as garotas o cumprimentam, mas ele fica surpreso ao ver como tudo está diferente e como o mundo parece ser mais pacífico do que antes. No entanto, nenhuma delas se lembra ou sabe de Origami. Quando ele chega à escola, Shidou descobre que Origami não está lá, supondo que devido às mudanças, ela não pode mais morar naquela cidade. Saber disso entristece Shidou, pois ele queria vê-la feliz, mesmo que apenas uma vez. E mais tarde em sua casa, Kotori, Natsumi e Yoshino ficam preocupadas, pois Shidou esteve abatido o dia todo. Natsumi fala que pode ser por causa de alguma garota, já que por ele estar no ensino médio, pode ter tomado um fora. Shidou começa a cozinhar e Kotori e Yoshino aparecem trajadas com roupas constrangedoras e prontas para ajudá-lo na cozinha, mas após a confusão, elas pedem desculpas a Shidou por isso. Kotori pede a ele para não ficar tão distraído, pois nunca se sabe quando Kurumi ou a caçadora de espíritos Devil pode aparecer. Shidou fica confuso e pergunta sobre quem é Devil, e Kotori revela que Devil só aparece quando outro espírito se manifesta e ataca, além de ser mais poderosa do que Kurumi, e também sempre evita qualquer tipo de contato. Ao saber disso, Shidou nota que Origami é a Devil, e também um espírito inversa. Isso deixa pensativo, querendo saber o que aconteceu há 5 anos atrás e o que causou a transformação de Origami. Nesse momento, Origami aparece na escola como uma nova aluna, que o reconhece como o garoto que salvou seus pais. Shidou informa o ocorrido para Kotori e pensa que ela lembra de Origami, mas na realidade, ela só sabe que Origami fazia parte da AST, mas ela foi embora logo após Devil aparecer. Em seguida, ele pede a Origami para encontrá-la no telhado, onde ele a questiona sobre o que aconteceu durante aqueles 5 anos, mas ela se confunde, pensando ter sido algum irmão mais velho de Shidou que salvou seus pais naquele dia. Porém, seus pais só viveram por mais um ano antes de morrerem em um acidente de carro. Origami então revela que se juntou à AST porque não queria que houvesse mais vítimas por causa dos espíritos. Shidou então pergunta por que ela se tornou um espírito, mas ela aparentemente não sabe do que ele está falando e logo age de uma forma meiga, deixando Shidou um pouco surpreso, pois não está acostumado com a Origami mais expressiva. Shidou acabou dormindo e ao acordar, Kurumi estava lá, e de alguma forma ela lembra de tudo o que aconteceu e fala que se tivesse usado Yoji na Origami original, poderia ver que tipo de vida ela viveu nesse mundo. Shidou pede para que ela o ajude a descobrir o que fez a Origami nesse mundo se tornar invertida. E enquanto os dois conversavam, Origami volta ao telhado e nota os dois lá, e uma expressão sombria surge, a fazendo perder o controle de si mesma e a invertendo novamente. Rapidamente, Origami ataca Kurumi, utilizando seu anjo e usa Satan, e acerta Kurumi, que se desintegra no chão. Após a batalha, Origami reverte a sua transformação, mas não se lembra de nada do que acabou de fazer. Origami explica que às vezes tem lapsos de memória, e acredita que seja devido à anemia ou algo semelhante. De repente, ela se lembra do bilhete que deixou para Shidou, mas logo sai correndo envergonhada. A verdadeira Kurumi aparece também, sem entender o que acabou de acontecer. Então Shidou não tem escolha a não ser contar a Kotori e Reine sobre o que vem acontecendo. De acordo com elas, a única maneira de fazê-la lembrar é fazendo a Origami ser atingida por uma das balas de Kurumi e ter poderes espirituais dentro de si. Dessa forma, a mente da Origami se lembrará do que aconteceu no mundo original, mas como o mundo em que estão é diferente, cria um mecanismo de defesa onde ela se transforma em um espírito inversa sempre que vê outro espírito, relembrando assim seu passado, e sem opção, Shidou confirma que irá realizar o encontro com Origami, que estava completamente ansiosa para esse dia. Já no encontro, Shidou rejeita as escolhas da Hatatoski e decide escolher por conta própria o que ele acredita que Origami vai gostar.
No início, ela não parece muito animada, pois seu estado mental se torna caótico. No entanto, a sua felicidade aumenta. Shido a leva até uma loja peculiar, já que a origami que ele conhece iria adorar. Mas sem perceber, ela coleta tudo o que pode e em seguida eles vão até uma loja de roupas. Ela entra para encontrar algo que o Shido possa gostar, mas quando ele a vê, ela está usando uma roupa de cachorro. Logo depois, eles vão até um restaurante e Origami se desculpa pela forma que tem agido, mas a verdade é que ela não sabe do motivo de não estar conseguindo ter controle de algumas de suas ações. Assim como acontece quando ela tenta lamber o talher que Shido estava utilizando. E o mesmo acontece quando ele levanta sua camisa e ela tira diversas fotos do abdômen de Shido, a fazendo ficar completamente maluquinha. No final do dia, durante o pôr do sol, eles percebem que a felicidade de Origami está nas alturas, mas ela ainda se preocupa com algo. Enquanto isso, ela menciona sua demissão da AST ter sido devido à sua anemia, o que a fez lembrar do incidente com o irmão de Shido. Mas quando ele a conforta, sua felicidade atinge o máximo. Quando Shido então tenta beijá-la, mas ao fazer isso, Origami tropeça e Shido a segura, mas acaba se machucando enquanto tenta salvá-la, e isso faz ativar seus poderes regenerativos, fazendo Origami perder o controle e se tornando novamente o inversa. Ela tira Shido para longe, mas ainda assim ele tenta se aproximar de Origami, enquanto a armadura dela ainda está incompleta, pois ele sabe que se ele fugir, a cidade será destruída. A Fraxinus acaba sendo atingida, e antes que ela possa ferir Shido, as outras garotas chegam para salvá-lo e ajudá-lo a salvar Origami. Já nas memórias, Origami desta linha do tempo acaba encontrando a da linha do tempo anterior, onde ambas veem as memórias uma da outra. Enquanto isso, as garotas estavam tentando de todas as formas se aproximar de Origami, até que conseguem romper a barreira de Origami, dando a Shido uma oportunidade de se aproximar dela. Com a Origami original, a nova percebe que nunca esquecerá do que aconteceu, e o mais importante é que não pode mudar o que foi feito, gradualmente fazendo então a Origami atual cair em desespero também. Nesse momento, Shido a chama de fora, enquanto quebra a barreira e fazendo-a ver que ele sempre esteve lá para ela, e não importa em qual mundo, ele sempre a apoiará e cuidará dela. Dessa forma, ambas as Origamis se unem e finalmente recuperam a consciência. Shido a consola e ela admite que nunca o amou, e que apenas se apegou a ele para evitar de desmoronar pelo que aconteceu. No entanto, ele a conforta e diz que foi graças a ela depender dele que Shido foi capaz de salvá-la. Após isso, ela deixa para trás seus sentimentos negativos e finalmente é selada com um beijo. E já no dia seguinte, Origami aparece com seu eu original, agindo como a Origami que todos conhecem e pronta para começar o seu verdadeiro amor por Shido, e isso a deixa muito feliz. Depois de algum tempo, Shido está fazendo exames físicos na escola, impressionando a todos com sua força. No entanto, logo depois ele desmaia. Kotori explica que isso ocorreu porque o corpo de Shido não pode controlar tantos poderes espirituais, e isso está causando um superaquecimento, e a única maneira de ajudá-lo é todas elas o beijarem, para extrair essa energia. O problema é que elas têm apenas até meia-noite antes que o corpo dele não aguente mais. Nesse momento, Shido desaparece e encontra Ellen na cidade, e fala que precisa conquistá-la, enquanto evita todas as tentativas de ataque e a humilhando com elegância. Ao mesmo tempo, ele começa a usar seus poderes para fazer com que todas as mulheres ao redor se apaixonassem por ele, mas então as garotas finalmente chegam lá para salvá-lo e revelar o plano de todas beijarem ele. Shido concorda com isso, mas apenas se todas saírem em um encontro com ele, pois ele só permitirá que o beijem se fizerem o seu coração acelerar. Após isso, todos vão até a piscina e Kyohei apresenta as regras do encontro, onde cada garota terá uma chance com Shido, e quando os níveis dele atingirem um certo ponto, uma música tocará para indicar o sucesso. Isso significa que só podem beijá-lo quando todas tiverem completado essa tarefa. Origami sugere que deveriam ter ido para uma praia onde todos estivessem desprovidos de vestimentas, já que isso faria os níveis de Shido subirem rapidamente, mas Reine afirma que excederia mais do que o necessário. Os encontros têm início e começa com Yuzuru e Kaguya sendo as primeiras, e imediatamente recebem as escolhas. As duas tentam obter uma reação de Shido, o abraçando de ambos os lados, mas ele apenas as ignora. No entanto, elas tentam outra coisa. As duas compram sorvete, mas fazem tudo errado, e acabam cobertas pelo sorvete, acionando então a música, indicando assim que Shido atingiu o pico na conquista. A próxima é Natsumi, que pensa que não conseguirá conquistar Shido, então resolve ir até o banheiro. Ela ativa seus poderes e se transforma em sua forma adulta. Natsumi volta até Shido e se aproxima dele, mas logo a transformação se desfaz, fazendo seu maiô cair, já que estava maior do que sua forma menor. Isso faz acelerar os batimentos cardíacos de Shido. A próxima é Yoshino, que o massageia e resolve tudo rapidamente assim que desce um pouco da sua roupa, conseguindo também conquistá-lo. Em seguida é a vez de Kotori, que consegue atingir os níveis sem se esforçar tanto. O mesmo acontece com Miko, que só precisa se aproximar dele. Durante o encontro com Origami, ela planejava deixá-lo embriagado, mas acabou confundindo os copos, até que no fim ela faz o coração de Shido disparar quando ela diz que o ama. Isso preocupa Toka, pois ela ficou com ciúmes ao ouvir que Origami ama Shido, mas as garotas esclarecem que está tudo bem sentir isso. O último encontro é iniciado com Toka. No entanto, Shido desmaia, já que os seus poderes saíram de controle mais cedo do que o esperado, causando então destruição em tudo e liberando um poder imenso, tornando-o ainda mais perigoso do que o desastre que aconteceu há 30 anos atrás. Quando Kotori inicia sua última opção, o Dance Leaf, que é a única arma que pode pará-lo, Origami e Toka a impedem, pois ainda tem uma chance de salvá-lo. Todas vão em busca de Shido, mas ele é muito mais rápido, até que Kurumi aparece e o captura, dando a todas as garotas a oportunidade de beijá-lo e lentamente drenar seus poderes. No final, resta apenas Toka, que apesar de tudo, ela se aproxima
aproxima de Shidou, lembrando-se de todas as vezes que ele se arriscou por cada uma delas, e por isso ela não teme, já que sabe que o que sente por ele é realmente amor, e no fim ela consegue se aproximar de Shidou e finalmente beijá-lo. Um tempo depois, Toka estava no hospital, cuidando de Shidou, e ao mesmo tempo estava frustrada por ter sido a única que não conseguiu ter um encontro com ele, mas no final de tudo, os dois se beijam novamente. E com isso finalizamos a terceira temporada do anime Date A Live. Comenta aí caso queira a quarta temporada e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!